Olá, meu nome é Erisson Lima, eu sou professor de português e coordenador de projetos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. As suas pinturas, as suas artes, após muito tempo, é por isso que eles colocavam essas cores fortes, e elas eram voltadas às intenções religiosas, principalmente no período egípcio, né? Porque eles tratavam o faraó como um deus, então eles tinham as intenções religiosas, como se as pinturas falassem. Por que essa ideia de como as pinturas falassem? Está lá, está aqui, bem aqui, ó. Interação social. As pinturas falando, como se as pinturas falassem. Então, desde os primórdios, paleolítico, neolítico, nós temos a arte egípcia, né? Nós temos aí uma ideia de comunicação. Está se comunicando. A última palavra aqui que está entre aspas, está dizendo falassem, como se as pinturas falassem. Estão interagindo, né? Então, eu vejo assim, que o homem procurava meios de se comunicar. Nós temos aí esse animal que parece um touro, né? O bisonte. O bisonte, isso aí está em Altamira, no Pará, na Espanha, também tem no Pará, desculpa. Então, na cidade de Altamira, na Espanha, o bisonte está registrado com cores fortes, parece sangue, mas isso aí é a tinta, né? As misturas das tintas. Às vezes o homem misturava as tintas extraídas da natureza, das árvores, porque se você descascar uma árvore, você pode tirar aquela liga, aquela cola tirada do caule da árvore, ela pode vir amarela de uma outra árvore, uma árvore da Mata Virgem, ela pode ser vermelha, ela pode ser amarela. Então, o homem mistura primeiro ele, como é que se diz? Ele colocou a imagem, rasgou a parede e colocou a imagem do animal e depois pintou. Parece assim que é coisa, do meu modo de ver, parece assim que é coisa de hoje, porque queira ou não queira, se a gente for fazer as técnicas, não são muito diferentes hoje, não. A gente precisa, quando a gente vai colocar uma gravura dessa, uma pintura dessa na parede, a gente vai fazer quase as mesmas técnicas, penso eu assim, quase as mesmas técnicas daquela época, né? Então, diferente do homem da antiguidade, hoje muitas pessoas fazem muitas técnicas assim. Quer ver uma coisa? Essa mão do paleolítico, eu estou falando, o primeiro período, essa mão, na história, fala que chama-se a mão negativa. A pessoa coloca a mão direita na parede, lá no paleolítico, né? Rasga a parede em forma da mão. Primeiro ele passa algo que possa deixar a mãozinha dele lá. Depois ele vai rasgar, quebrar a rocha, deixando a mãozinha dele lá firmado. Agora, para poder colorir essa imagem, que você olha assim, parece assim até que é de ouro, é bem amarelinho. Para colorir essa imagem, ele pegava a argamassa, coloria com... Ele pegava a tabatinga, coloria com tinta extraído da madeira, secava, deixava virar pó, colocava no canudinho tirado da mata, quase mais ou menos o canudinho de refrigerante, a sua espessura, redondinho ali. Aí já estava gravado ali, a mão dele já estava tirada da parede, ele rasgava a parede em forma de mão, porque ele já tinha desenhado a sua mão na parede, das cavernas, e agora ele pegava aquele pó, colocava no canudinho e assoprava de baixo para cima, de cima para baixo,
registrando que por aquele lugar, em Altamira, na Espanha, registrando naquele lugar a sua marca, que realmente eternizava praticamente, porque até hoje está lá. Isso não é coisa de 1000 anos, não, isso é coisa de 12, 11, a contagem regressiva, 11, 10, 12 mil anos, 8 mil anos antes de Cristo, que até hoje está lá. Então, nós temos aqui essa imagem do período paleolítico, que parece ser coisa atual. Olha a tinta vermelha, né? O homem registra ali que fica eterno. Não, é uma coisa que não vai sumir, apesar que nós temos a preservação, tem gente que trabalha em cima disso, para não deixar perder essa forma, né? Então, bora lá agora para o Neolítico. Sabemos que a diferença do período Neolítico, Paleolítico melhor, para o período Neolítico, na contagem regressiva, enquanto o homem do período Paleolítico só fazia registrar aquilo que eles, suas vivências, aquilo que ele caçava, aquilo que ele comia, na sua vivência. Já no período Neolítico, passando assim na faixa de 6.000 a 7.000 anos antes de Cristo, né? Nós temos agora o trabalho agrícola. Como é que eu sei que isso é um trabalho agrícola? Está aí registrado nas paredes. Olha a diferença do Paleolítico, ou melhor, olha a diferença do Paleolítico, né? Aqui nós temos o bisonte. E agora nós temos boi, ó. Boi. O homem já está com a sua agricultura e criando animais. Parece assim que eles estão agora... Eles gravavam nas paredes, eles cavando com as suas ferramentas, porque nessa época aqui ainda, no período paleolítico, o nome do período chama-se pedra lascada. O homem trabalhava com a pedra não trabalhada. Era uma pedra toda arrebentada, toda mal feita para trabalhar na agricultura, na sua vivência. No Paleolítico, a pedra já era polida, já era trabalhada. O homem agora já estava na agricultura, o homem já estava fazendo as suas organizações nas comunidades, fazendo com que o desenvolvimento comunitário fosse levado à frente, fazendo suas moradias, as suas ruas, mas não eram ruas tipo assim, becos, algo assim. Dentro das vilas, eram coisas mais organizadas. No Paleolítico, o homem vivia nas cavernas. Agora não, o homem saiu das cavernas, apesar que eles registravam assim nas paredes das cavernas. Quando a gente tira uma foto, a gente quer eternizar aquela foto, certo? Acho que quem não tem a foto dos seus antepassados? Eu tenho foto do meu avô, eu tenho foto de alguns familiares da minha mãe e do meu pai. A mesma coisa o pessoal dessa época. Eles registravam isso nas paredes para deixar para gerações futuras. E hoje nós temos como ver, como estudar isso. É de uma forma assim bem clara, né? Fazendo com que o homem estude. Isso aqui é até tese de mestrado, de doutorado de muitas pessoas aí, mostrando a diferença de um período para o outro. O período paleolítico foi a idade da pedra lascada. E o período neolítico foi a idade da pedra polida, quer dizer, o homem já trabalhava agora com as ferramentas e tal. Até então, nesse momento aí, ainda não tinha chegado ainda o ferro, o metal. O metal chegou já no finalzinho do período neolítico, entrando no período egípcio, que é isso que eu vou mostrar agora. Está aí a idade dos metais. O homem agora, na idade dos metais, eu quero dizer que é entre o final do Neolítico para o período egípcio. Tá? Na idade do período dos metais, o artista pôde começar a derreter e a trabalhar os metais. Se você for analisar aqui, nós temos um homem aqui se defendendo com
Eu não lembro muito como é que se chama o nome dessa peça que está na frente dele aqui, mas eu creio que seja algo para ele se defender. Você imagina, o homem dessa época já trabalhava os metais, derretia o metal, depois de derretido, colocava numa forma feita de barro, jogava o metal derretido, porque nessa época também chegou o fogo, né? Então, chegando o fogo nessa época, o homem pôde derreter o metal, jogava na forma. Quando esfriava aquela forma, ele virava de cabeça para baixo e levantava a forma, às vezes até se quebrava a forma de barro, às vezes ele quebrava, às vezes quando estava muito segura, eles tentavam tirar e saía aí as suas obras de metal. Como? Derretido primeiro. Depois que derretia, jogava na forma. Depois quebrava ou virava ao contrário, levantava e aparecia suas obras de metal. Nós temos até nesse período aí, terminando nesse período aí, nós temos na Bíblia muitos dizeres falando sobre o metal, né? As obras, as peças de metal que os homens usavam. Então, nesse período aí já foi depois do período dos metais, entrando aí no período egípcio. Tá. Nós temos agora aqui nas artes visuais. Por quê? Nas artes visuais, interação social. Interação social, a pessoa interage no turismo, certo? Interage no turismo. Quando a pessoa vai para um lugar, vai aquela caravana, então vão estudar sobre aquilo ali, analisar, parece até que a pessoa está vivendo aquele momento. Nós temos aqui, no período dos metais, no período egípcio, numa planície chamada Gizé, dentro das comunicações visuais, essa escultura, tá bom? Que dá a ideia de um faraó, que para os egípcios era o representante de Deus na terra. Tudo no Egito girava em torno da religião. Tudo no Egito era obediência total ao faraó, porque ele era um representante de Deus na terra. Então, a partir do momento que o homem confia nessa ideia, o artista ele vai lá e faz pensando no líder. Né? E nós temos atrás aí também essas pirâmides aí, que já seria uma arquitetura. Nós temos aqui uma escultura, vejo assim que as pirâmides são arquiteturas. Então, tudo isso aí era em obediência aos faraós. Por que essa pirâmide grandona, bem grandona, embaixo e vai subindo? Era o pensamento das classes sociais, que eles estavam querendo dizer com isso, né? As pessoas procuravam obedecer os seus sacerdotes, o faraó, que era o representante de Deus na terra, mas em obediência ao faraó. Ninguém fazia nada sem que obedecesse ao faraó, inclusive os artistas, né? Os artistas eram tudo em obediência aos faraós. É diferente do próximo período que eu vou falar aqui, é diferente do próximo período, que o próximo período é o grego. O homem grego era mais livre, eles não obedeciam os sacerdotes, nem faraós, porque lá nessa época aí já era rei na Grécia, né? Então eles aí não obedeciam, então eles pintavam, esculpiam, arquitetavam uma escultura, arquitetura melhor, do modo dele, né? Para poder ficar mais livre, fazer as suas casas livres, não precisava agora obedecer ninguém, como é o caso agora da arte grega. Esse templo na Grécia, uma arquitetura de um período pós-egípcio, tá? Que agora quem dominava o mundo aí, porque cada período desse, grego e romano, era um período que, ou melhor, egípcio e grego, era um período que as pessoas dominavam o mundo de então, o mundo da época, o mundo daquela região, né? O Egito é no norte da África, né? pelo mar Mediterrâneo, e agora a Grécia, no mar
Mediterrâneo também, mas pela Europa, né? Porque entre o Egito, entre a África e a Europa, está o mar Mediterrâneo. Então, quando os gregos tomaram, se apossaram do poderio daquela época, agora os gregos vêm aí com a ideia de fazer as suas obras de arte livremente. Agora não precisava mais estar adorando ninguém. Eles faziam e arquitetavam entre si, com a ajuda do governo, para poder deixar suas obras para gerações futuras. Eu quero dizer que toda a obra que eles faziam aí, esses templos, não era nem para adorar, não. Muitos deles não eram para adorar, não era para como é que se diz, fazer os seus louvores, os seus cultos. Esse templo aqui na Grécia era para colocar os seus líderes mortos, porque depois que morre, eu não sei qual é o nome daquele negócio que coloca para injetar na pessoa, que a pessoa fica formol, né? Eles pegavam esse formol, injetavam no morto e colocavam nesses templos. Era repleto de gente aí, porque depois que passou muito tempo, o corpo parece assim uma pedra. Fica assim meio fixo, como é que se diz? Bem concreto, né? Mas o rosto ficava parecendo quando ele era vivo. Né? Então, isso aí era motivo para eles fazerem esses prédios para visitação. É por isso que eu digo que é uma forma de interagir socialmente. Né? Isso aqui até hoje enche de gente para ver. Então, as pessoas vão lá, estudam, pesquisam, visitam. Por isso que eu digo que o título tem a ver com essas arquiteturas. Né? O curioso aqui, que nós temos na frente dessa arquitetura 8 colunas. 8 colunas. É muitas colunas para um prédio só. Lateralmente, dá de 12 a 15 colunas. Dentro desse templo aí, é cheio de colunas por causa dessas vigas. Deixa eu mostrar aqui, pelo cursor, o que é a viga. A viga é esse negócio aqui, ó. Você está vendo aqui? Bem aqui é a coluna. Bem aqui está a coluna. Onde eu parei aqui chama-se capitel. Capitel tem bem aqui, essa aqui dá para ver melhor. O capitel, que melhor ainda. O capitel é algo, é um feito entre a coluna e a viga. Então, esses capitéis aqui ficam entre a coluna e a viga. O capitel é para embelezar o prédio. No Teatro Amazonas aqui em Manaus, quem tiver a oportunidade de visitar o Teatro Amazonas, com licença, dê uma olhada nesses feitos bem aqui, aonde eu estou apontando. Bem aqui, entre a viga e a coluna, tem um ornamento bonito, que às vezes lembra um governante, às vezes lembra um papa, às vezes lembra algo, é como se fosse embelezar o prédio. Esse capitel aqui está sustentando as vigas, essa viga aqui, esse negócio aqui, em cima entre as colunas e a viga. Então ele está sustentando ali. Para que serve o capitel? Para embelezar. Quer que aumente mais? Pode ser. Um minutinho só. Olha só, tá aí o capitel. Dá para ver o capitel? O capitel é esse negócio quadrado aqui, às vezes é redondo. Que coisa bonita, rapaz. Imagina isso aqui, parece que eu estou vivendo. É por isso que eu digo que isso aqui é interação social. Isso aqui é tese de mestrado, doutorado, um dia eu chego lá. Então isso aqui é o capitel, tá bom? Agora é cheio de coluna. As pessoas andavam dentro do prédio se desviando por causa de muitas colunas, né? Aqui dentro tem coluna, bem aqui tem dentro, ó. Eu vou apontar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem coluna aqui dentro. Não são essas duas que eu estou falando, não. Lá dentro, ó. Aonde aparece esse clarão azul aqui, tem coluna aqui dentro.
Então é cheio de colunas por dentro do prédio, não é só fora, não. Porque se fosse só fora, ia desabar a parte interna. Não é só externa essas colunas, é internamente também. Então, quando vocês forem no Teatro Amazonas, dê uma olhada nesse capitel. Não se esqueça desse nome, não. Se for possível, anote aí e procure saber o significado melhor de capitel. E vai dar quando der um pulinho lá pelo Eduardo Ribeiro, olhe o capitel entre as colunas e as vigas, tá bom? Agora eu quero dizer que a coluna aqui, ela é reta. Aliás, a viga aqui, ela é reta, ela não é redonda. Ela não é redonda, em forma dessas igrejas que nós temos vendo hoje aqui, né, que são aqueles arcos feitos pelos etruscos, em que ensinaram os romanos. Você analisa aqui que aqui está quadrado. Ó. Se eu for para o período romano aqui, ó, se eu for para o período romano, que é o próximo, ó, o período romano aqui. Ó. A arte em Roma. A arte em Roma. Coliseu e o arco dos etruscos. É diferente do prédio na Grécia. É diferente do prédio na Grécia. Olha só o arco. Para que serve o arco? Para aumentar a distância entre uma coluna e outra. Se fosse reto, aqui, como foi lá nos gregos, teria uma coluna bem aqui no meio. Ó. Teria uma coluna bem aqui no meio. Esses arcos aqui são os coliseu, né? Então, entre uma coluna e outra aqui, tem na faixa de 4 metros aqui, ó. Por que 4 metros e não desaba? Não cai. Por causa do arco. O arco faz com que as colunas fiquem separadas mais distante uma da outra, entendeu? Então, ficou assim. O arco faz com que a construção fique mais firme, sem precisar muita coluna. Aquilo que eu mostrei lá no Paleolítico, é um minutinho só. Aquilo que eu mostrei lá no Paleolítico, eu quero dizer, no período grego, as colunas eram mais próximas uma da outra. Agora nós temos aí, ó, a coluna está mais próxima uma da outra. Agora nós temos a coluna mais afastada uma da outra por causa do arco. O arco faz com que fique mais fixo o prédio e diminui a quantidade de colunas, tá bom? Agora eu vou falar, mudando, como eu já falei sobre a arte antiga, né? Como está o texto sobre o período antigo, aí, nós temos agora, eu vou falar agora sobre as artes visuais dentro de uma situação que aconteceu em Portugal, que o povo sofreu. Mas com isso, deu a vitória para o Brasil, porque a partir daí que veio a nossa independência. A pintura foi a maneira de retratar na corte a família real. Eu estou falando de Dom João VI, o príncipe que veio para o Brasil fugindo de uma guerra. Então, essa pintura trouxe aí uma maneira de retratar as guerras, as revoluções, as conquistas, a desigualdade social, o povo, a fome, ou melhor, a igreja, o poder, o sofrimento, a dor, a fome, enfim, nada
Nenhum tema, nenhuma técnica passaram despercebido a essa expressão forte das artes visuais. Primeiro eu preciso contar a história para vocês entenderem por que a pintura teve que retratar essas palavras, todas que estão aqui. Existia na Europa um homem que queria dominar toda a Europa. E com isso ele conseguiu. Botou muitos reis, príncipes para correr. Eu estou falando do imperador Napoleão Bonaparte. Esse cidadão... Deixa eu só te interromper aqui, porque não está aparecendo para eles lá no slide. Mas eles estão escutando? Tá. Estão te escutando perfeitamente, só que não estava transmitindo. Agora, ficar de olho para não apertar esse botão. Vocês estão conseguindo ver o slide agora? Sim, professor, a gente está conseguindo ver. Beleza, obrigado. Então, bora lá. Eu vou repetir aqui. Existia um homem na Europa que dominava, que queria a Europa ao seu comando, chamando Napoleão Bonaparte. Então eu vou continuar a partir daí. Agora eu vou falar sobre a história. Napoleão Bonaparte, ele queria dominar a Europa invadindo todos os países da época. Conseguiu colocar muita gente para correr. Quando ele chegou na Inglaterra, ele não conseguiu, porque o poderio bélico da Inglaterra era mais forte do que o poderio bélico dele, do francês Napoleão. Até então, ele queria entender por qual motivo que ele não conseguia invadir a Inglaterra. Ele descobriu, nos seus estudos, que a Inglaterra comprava produtos do Brasil, passava por Portugal, que nós éramos colônia, e Portugal, Dom João VI, da família real, príncipe de Portugal, pegava o produto do Brasil, que nós éramos colônia, e vendia para a Inglaterra. A Inglaterra, por isso, ficou rica. Então, devido a isso, Napoleão Bonaparte não conseguia invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra era muito rica. Então, Napoleão Bonaparte chegou com Dom João VI, através dos seus oficiais, e disse assim: quero que Dom João VI interrompa as riquezas que pega do Brasil e mande para a Inglaterra. Aí o Dom João VI com medo, resolveu dizer sim, que ele ia interromper as suas produções de produtos brasileiros. Naquela época era o pau-brasil, a cana-de-açúcar, né? E outras coisas que a colônia brasileira, portuguesa Brasil fornecia para Portugal, e Portugal mandava para a Inglaterra. Aí foi lá, disse que ia interromper com tantos dias, só que ele não podia fazer isso, Dom João VI não podia interromper, porque já era um contrato muito antigo, entendeu? Só que o Napoleão Bonaparte forçou Dom João VI a fazer isso, e além de tudo, ele prometeu em comprar esse produto de Portugal, trazido do Brasil, para poder enriquecer o seu império, porque todo produto que ia de Portugal, vindo do Brasil para a Inglaterra é que distribuía para a Ásia e também para a Europa. Então, Napoleão Bonaparte queria tomar esse poderio da Inglaterra para poder um dia derrubar o poder inglês. O Dom João VI, medroso e também mentiroso, disse que ia fazer isso. O livro é 1808, sobre a vida de Dom João VI. Aí ele falou: tal dia eu vou fazer esse acordo contigo, Napoleão. Só que ele não fez. O que foi que ele fez? Ele pegou de 10 a 15 mil portugueses, os mais ricos. Portugal tinha 500 mil pessoas em 1807 para 1808. Tinha 500 mil pessoas. De 10 a 15 mil, os mais ricos de Portugal resolveram fugir para o Brasil, porque eles não iam terminar o acordo dele com a Inglaterra, não iam terminar. Eles estavam mentindo para Napoleão Bonaparte. Então, eles fizeram com que os ricos de Portugal fugissem com Dom João VI.
Mas trouxeram todas as riquezas de Portugal, todo o dinheiro que tinha nos bancos, te trouxeram boi, galinha, pato, para poder se alimentar nas 15 caravelas. Eram na faixa de 10 a 15 mil pessoas, 15 caravelas portuguesas e 2 inglesas para orientar, uma forma de, como se fosse a bússola para orientar até chegar no Brasil. E tinha que ser às pressas por causa do contrato que ele tinha mentido para Napoleão Bonaparte. Dom João VI disse, vamos embora, que o homem está chegando aí. Nós precisamos fugir. Porque a gente não vai fazer contrato com o francês, não. Vamos continuar com o nosso contrato com a Inglaterra. E, inclusive, foi tanta pressa que eles deixaram 60 mil livros das bibliotecas no Porto de Belém e Lisboa, capital de Portugal, Lisboa, deixaram as pressas, esqueceram de pegar, deixaram todas as pratarias das igrejas católicas, deixaram lá, deixaram tudo para trás, e o pessoal zarparam na frente. Já nas vésperas desse contrato que ele tinha prometido, até então ele estava mentindo. Aí, quando chegou o acordo, chegou os oficiais de Napoleão Bonaparte, cadê Dom João? Aí o pessoal disseram, Dom João fugiu para o Brasil. Como é que é o negócio? Fugiu. O acordo que ele fez com vocês, ele não vai fazer não, ele já tem acordo com a Inglaterra. O oficial chegou lá com Napoleão e disse assim, Napoleão, eu nem te conto, mano, eu nem te conto. O que foi que aconteceu? Dom João fugiu. Como é que é? Então invade Lisboa. Pode invadir Lisboa. Ele fugiu, então Portugal é meu agora. Eu vou mostrar que eu vou conseguir ter conquista com Portugal, porque esse mentiroso fugiu. É por isso que está dizendo aí, a pintura foi a maneira de mostrar as guerras, as revoluções e as conquistas, né? E por aí vai. Então, quero mostrar para vocês aqui. Está transmitindo. Eu quero mudar. Eu quero mostrar para vocês o embarque da família real. Tá aí as caravelas aqui, ó. Misericórdia, que medo, hein? Aqui estão os mais ricos de Portugal. Aqui só tem gente da alta, hein? Os pobres ficaram. Quantos mil pobres ficaram em Portugal? 485 a 490 mil portugueses ficaram lá. Que foi de 10 a 15 mil portugueses ricos que fugiram. Eu creio que essas duas aqui da frente sejam as inglesas, que foram 15 caravelas portuguesas e 2 inglesas que fugiram. Então, aqui eles embarcaram com medo, porque Napoleão vinha grande, viu? Ele vinha para matar, se não obedecesse aquilo que ele dizia. Porque ele já tinha dominado toda a Europa, só faltava a Inglaterra. E o Dom João VI, que ainda estava ainda teimando em querer e não fazer o que Napoleão estava mandando. Então, está aí, o embarque da família real. Outro é a fuga da família real. Aqui, ó. Todo mundo fugindo, os 15 mais ricos, deixando para trás os 485 mil ou 490 mil, os mais pobres, abandonados em Portugal. Se a gente for analisar aqui, ó, a desigualdade social. Desculpa eu ter voltado, tá? Mas a desigualdade social, o sofrimento do povo, a igreja abandonada, ó, o poder de Napoleão, o sofrimento do povo está aqui, a dor, ai, mano, foi bala para tudo quanto é lado, né? A fome, meu Deus, porque Dom João VI trouxe tudo quanto foi de comida. Então, o que sobrou foi alguns comércios, mercadinhos, também que, quando Napoleão Bonaparte invadiu, a primeira coisa que ele fez foi pegar o exército de Portugal e colocar no exército dele. E também invadir todos os mercadinhos e comércio, que para a gente chama-se taberna, né, e supermercado. O que tinha na época, o pessoal foi tudo saqueado a favor de Dom João VI. A fuga da família real. Eu quero mostrar o que estava acontecendo também na Espanha. Estava acontecendo também na Espanha. No mesmo ano, em março, Francisco de Goya, que em espanhol é Francesco, eu não sei muita pronúncia, mas eu acho que é Francesco de Goya, tá?
estava acontecendo fuzilamento. Foi por isso que Dom João VI fugiu, porque quem não aguentar que corra, né? Eu também correria. O fuzilamento, os fuzilamentos nessa localidade aqui, em Madrid, tá? Nessa localidade aqui, o massacre dos espanhóis pelo Napoleão Bonaparte. Quando foi isso? Em 1808. Na mesma época que Dom João VI fugiu de Portugal, que ele estava no mar, para atravessar o Atlântico, a Espanha estava sendo invadida. Olha só aqui, ó. Aqui estão os franceses, ó, com suas, eu não sei se era metralhadora na época ou se era algum tipo de espingarda, eu não sei. Olha aqui as espingardas. O povo aqui pedindo clemência, olha. Olha esse rapaz de blusa branca aqui, calça amarela. Olha aqui o sangue. Isso aqui é tinta, tá, pessoal? Isso aqui é tinta. Porque esse pintor aqui, Francisco de Goya, ele enfatizou legal aqui, ó. É como se já tivesse alguém morto aqui, ensanguentado, o povo sofrendo. Olha aqui a montanha aqui, eu creio que o monte, né? A Igreja Católica, os militares nem respeitaram a Igreja Católica bem aqui, atrás desse morro, tá bom? O mais interessante é que isso foi em 1808, presta bem atenção, 1808, atenção aí. O que eu acho interessante é que a luz elétrica chegou no mundo em 1880, 880. E aqui foi 1807, 1808. Francisco de Goya, nesse livro que eu tenho aqui, ele pintou isso aqui e diz a data, março de 1808. Faltava 72 anos para chegar a luz elétrica no mundo. Mas o interessante é que na noite, colocando aqui as tintas claras, contrastando com as tintas escuras, a gente vê aqui uma lanterna. Olha aqui esse negócio quadrado aqui, uma lanterna. A lâmpada clareando essa invasão e esses fuzilamentos aqui, clareando o ambiente. Não tinha luz elétrica, não. Mas o homem já tinha ideia que no futuro viesse essa luz elétrica aqui, colocou essa lanterna clareando o ambiente, né? Porque a lanterna hoje, se não for a pilha, ela é elétrica, né? Mas se já existia a pilha, pelo menos ele tivesse uma ideia de no futuro existir. Mas olha essa lanterna, essa claridade aqui que eu estou no cursor. Rapaz, que coisa bonita, parece que eu estou vivendo essa época, quer dizer, a distância, porque eu não queria estar perto tanto, esse negócio de fuzilamento, não gosto de bala, não. Olha lá. Como Napoleão Bonaparte fugiu, Dom João VI fugiu, deixando uma promessa para Napoleão Bonaparte, que ele ia desfazer o contrato com a Inglaterra, e ele mandou que entrasse em Lisboa. Pode invadir, mas tu mata quem estiver na tua frente, como eu estou fazendo na Espanha. Você já pensou? Vários países da Europa. Eu creio que ali é leste europeu, eu creio que ele invadiu ali uns 15 a 20 países, eu não sei a quantidade. Pelo oeste já fica próximo da Rússia ali, né? Então, talvez ele não tenha chegado naquela parte ali, não. Mas pelo leste europeu ali, que eu estou falando ali, perto da França, Portugal, Espanha, própria Inglaterra, aqueles países ali, né? Ele dominou tudo. E está aqui, ó. A entrada triunfal, porque o povo estava desarmado. Só tinha 480 mil pessoas, os pobres, que eu vou voltar lá para o início do texto. Preste bem atenção aqui, com licença aí, eu vou voltar, tá? 1, 2, 3. Olha só o que está dizendo aqui. As guerras e a conquista de Portugal, de Napoleão Bonaparte. As revoluções. O povo reclamou. O homem fugiu e nos abandonou. As conquistas de Napoleão. Estava invadindo tudo. A desigualdade social. O povo estava pobre agora. Porque Napoleão invadiu e estava matando todo mundo. Não tinha para onde correr.
O povo, a situação do povo, olha aqui. O cursor. O povo. A Igreja Católica abandonada, eles invadiram tudo, quebraram tudo. O poder napoleônico aqui, ó, conseguiu. O sofrimento, a dor, porque morreu muita gente. E o pior, a fome, né? Não é fácil o Dom João VI fugir com toda a grana. Como é que as pessoas vêm agora? Bora voltar para lá, com licença. Dá uma licençazinha aí, eu passei por aqui. Tá aí o Dom João VI. Esse rapazinho medroso. O livro diz que ele é mentiroso. Isso é coisa do livro, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Porque a gente não pode falar aquilo que não está no livro, tá? De autoria de Jean Baptiste Debré. Essa é minha tarefa com vocês. Está lá no finalzinho. Eu quero que vocês pesquisem sobre Jean Baptiste Debré. Esse rapaz francês, autorizado para vir para o Brasil pelo Napoleão Bonaparte, ele veio logo em seguida de Dom João VI. O que ele veio mostrar o Brasil? No Brasil, ele veio mostrar para Dom João VI a derrota portuguesa, por causa da fuga de Dom João VI. Olha aqui, Dom João, muitos outros quadros, né? Porque eu precisava mostrar, e por causa do horário também. Tem quadros aí que mostram o povo morrendo, como aconteceu lá nos fuzilamentos lá na Espanha. O livro 1808, vocês podem pesquisar, comprar na livraria Concorde. Eu adoro história. Se eu pudesse viver mais a história, eu gosto demais de história. Eu quero dizer que esse livro conta que o Dom João VI, quando via o povo sofrendo através das pinturas, não é Jornal Nacional, não tinha nem luz. Não era o William Bonner dizendo agora está acontecendo, não era isso. Era pinturas, interação social, enquanto forma de comunicação visual, enquanto forma de interação social. As pinturas, olha como está pintado um quadro desse aí. O Jean Baptiste Debré, que eu quero que você pesquise e fale de algumas obras dele, você pode escolher as obras, você pode fazer aí na faixa de 20 linhas. O Jean Baptiste Debré era um pintor autorizado por Napoleão Bonaparte a vir para o Brasil mostrar as conquistas deles e a derrota e o abandono de Portugal. Mas quem que não ia fugir, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui. Tá aí. Dom João, um príncipe tímido, feio, não é eu que estou falando não, tá no livro, inseguro, que vivia separado da mulher e tinha medo de caranguejos e trovoadas. Realmente, trovão não é fácil, hein? Isso aí é outro pintor, de Domingos Antônio. Mas eu quero dizer que, mudando até um pouco de assunto, mas dentro do texto, em primeiro lugar, eu dou graças a Deus por esse homem ter fugido de Portugal. Porque se isso não acontecesse, creio eu, até hoje, nós éramos colônia de Portugal. Então, eu vejo a invasão napoleônica na Europa para libertar a América do Sul, Brasil, tá bom? Porque quando Dom João VI chegou no Brasil, ele trouxe todo o dinheiro para o Brasil. Nessa mesma época, o Banco do Brasil foi inaugurado para poder circular o dinheiro que era desses ricos que eu falei que era de 10 mil a 15 mil pessoas. Então, o Banco do Brasil foi inaugurado para facilitar a vida dos portugueses que vieram com ele. Imagina se isso não acontecesse. Até hoje, creio eu, né? Coisa minha, nós éramos colônia de Portugal. Creio eu. Então, isso aconteceu para desenvolver o Brasil. Porque a Biblioteca Real, no Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1808.
e outras coisas mais. Quando Dom João VI chegou no Brasil, ele desenvolveu o Brasil coisas que em 4 séculos, 3 séculos, 1800, de 1500 a 1808, dá 3 séculos e 8 anos, não tinha feito, porque o interesse de todos os reis de Portugal era simplesmente tirar a nossa riqueza daqui. Não era enriquecer a nossa terra e nem desenvolver, porque se desenvolve, simplesmente o povo brasileiro ia ficar sabido, ia ficar sabendo das coisas, ia começar a ter os conflitos. Então, eu quero dizer que através das pinturas, o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma outra coisa aqui, a chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro, pela primeira vez um soberano europeu pisava com essa, desculpa-me, creio que seja com essa, desculpa-me, no solo brasileiro. Então, eu quero dizer que pela primeira vez, um português pisava no solo brasileiro. Então, isso fazia com que desenvolvesse, a partir de 1808, o nosso território brasileiro, né? Que em seguida já foi desenvolvendo São Paulo, aí depois foi chegando mais para Minas Gerais, e foi pegando todo o Sudeste, e a partir de 1780 a 1800, a Amazônia, né? Por aí assim. Então, mas eu quero dizer para vocês que isso foi bom demais, tá? Eu não queria ter vivido essa época, não queria não, mas muitos morreram pelo nosso desenvolvimento, né? Então, eu quero dizer que isso fez com que desenvolvesse. Bem que eu tenho olha aí, ó, a dona Joaquina, a esposa dele, essa moça aqui, ela não vivia com ele por problemas familiares, né? Então, ela queria que ele fosse uma pessoa diferente, que não fosse tímido, que não fosse, que fosse uma pessoa que tivesse coragem de ir para a luta. Eu vi a história assim, né? Mas por problemas familiares, se vocês quiserem depois pesquisar por qual motivo eles viviam assim, nessa situação, vocês fiquem à vontade, tá bom? Nós temos aí essa outra pintura de Debré também. É de Jean Baptiste Debré, tá? Tá aqui o nome do pintor, que é esse o nosso trabalho, Jean Baptiste Debré, tá bom? É francês esse rapaz aqui. Nós temos aqui a modernização do Rio de Janeiro. Após a vinda da família real, a gravura de Jean Baptiste Debré, tá bom? Ele não era só pintor, não, ele também fazia esses outros tipos de trabalho. Eu creio que isso aqui embaixo seja uma praça, né? Ali os comércios, tudo os prédios, tudo sendo desenvolvido aí, né? Provavelmente seja aí o palácio do governo, não sei bem, né? Mas aí eu quero que vocês imaginem aí, eu me sinto, parece assim que eu estou vivendo essa época, por causa que a pintura nos interage para esse tipo de paisagem, né? Muito legal. Então, olha só, eu tenho aqui, para vocês fazerem para mim, tá? Sobre a vida do pintor, desenhista, e eu quero só as obras também. 20 linhas. A data para entrega 30/7, tá bom? Para aquelas pessoas que não estão assistindo, eu vou mandar pelo WhatsApp e também pelo Cléceron. Cléceron, isso. Então, esse aí o que eu queria dizer, tá bom? Sobre o nosso título, que é o desenvolvimento social, comunicação visual enquanto forma de interação social. É isso que eu queria falar para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem aí as perguntas, mas eu vou pedir para alguém de vocês, para todos, porque se eu pedir para alguém falar, aí todos podem falar e vai abrir o microfone e não fica bom, né? Eu vou pedir aqui, eu vou pedir para, acho que é John Aquila, se você puder abrir o microfone e me explicar
aquilo que você entendeu, ou se você tiver, só uma pessoa, tá? Ou se você tiver dúvidas ou alguma coisa, pode falar, John Aquila. Você abre seu microfone aí e depois eu peço para uma outra pessoa. Então fala aí, Ludmila, pode ser? Alguma dúvida? John Aquila não abriu o microfone, beleza. Guilherme Leão. Será que eles estão me escutando, professor? Estão escutando. Estão escutando? Professor, Quem está falando? eu. Guilherme, tá, que eu não estava vendo. Pode ficar à vontade. Como é que os índios chegaram no Brasil? Como é que é? Você pode responder a pergunta? Responder a pergunta? Ele perguntou como é que os índios chegam no Brasil, se chegaram no Brasil. Eu creio, apesar que não tá na nossa. Nós temos muitas pinturas sobre os índios, mas eu creio que já surgiram por aqui, né? Ou provavelmente, quando eu era menino, falava que a África e a América eram juntas. Quando eu era menino, não sei se é verdade. Depois se separaram, o mar foi invadindo, cortou esses dois continentes no meio. Provavelmente, se isso aconteceu, foi por aí, né? E também eu acho que já surgiram, o começo deles foi por aqui, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Clícia, não? Bora lá. Pedro Júlio. Você pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Pedro Júlio. Rafael Gama. Eu vou pedindo de cada um, que é para justamente, se todos abrirem aí, vai ter a barulheira, eu não vou entender. Rafael Gama, você pode abrir o microfone e falar alguma coisa? E professor, como é que surgiu Aumenta o teu volume, que eu não estou escutando. Quem é que está falando aqui? o Rafael Gama? Rafael, quem que está, pode falar mais alto. Como é que surgiu a eletricidade, professor? A eletricidade, né? Olha, essa informação assim, é meia complexa, né? Eu não sei te informar muito bem. Mas isso foi depois da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, a eletricidade chegou, né, em alguns países, na Europa e nos Estados Unidos, por causa do combustível, para poder gerar energia através das termoelétricas. O que é termoelétrica? Aqui na Grande Circular, precisamente, eu acho que seja... Depois do mutirão, aquele bairro que tem antes do São José, nós temos ali uma termoelétrica lá de esquerda de quem vai daqui para lá, que ela gera através do diesel, do óleo diesel. Então, foi gerado através... Porque enquanto não descobriu o petróleo, não ia ter as termoelétricas para poder gerar energia. Nós também temos a hidrelétrica, que é gerado através da água, né? Gerado, nós temos a reserva de Itaipu ali, entre o Paraguai e o Brasil. Creio eu que seja num estado chamado Paraná, no Brasil. É no Paraná mesmo, em Foz do Iguaçu, isso mesmo. Então, é gerado através da água, né? As hidrelétricas. E a termoelétrica é através do óleo diesel, né? E também nós temos outros tipos de energia, solar, a eólica que chama, com aquelas ventoínas lá, aquele negócio lá. Mas eu gostaria que fosse no meu assunto aqui. Quer dizer, se alguém quiser fazer outras perguntas, estando no meu alcance, eu respondo. Mas se alguém quiser fazer outra pergunta, fala lá, Luiz.
Eu queria saber, é que eu fui ali beber água e eu não entendi muito bem. O Napoleão, ele foi atrás do Dom Pedro? Dom Pedro? Não chegou aí. Do Dom João VI, quer dizer, né? Não chegou a vir, não, atrás. Sabe por quê? Se ele saísse lá da França para vir atrás do Dom João VI do Brasil, o projeto de invasão e domínio europeu ia cair de águas abaixo. Por quê? A travessia, naquela época, agora não se atravessa em um mês a Europa, 13 dias o navio desse atravessa 13 dias a Europa, daqui para a Europa atravessa 13 dias o Atlântico. Naquela época era 2, 3 meses. Você já pensou a pessoa vir atrás do outro, 2 meses, 3 meses para chegar aqui, até achar o homem que ia se esconder, até capturar, devolver para o barco, ia ser 6 meses em alto mar. Simplesmente o projeto dele de invasão europeia ia de águas abaixo. Então ele não veio. Se bem que ele quase perde aqui esse território aqui, chamado Guiana Francesa, porque o Dom João VI, nas suas represárias, ele invadiu esse paísinho que tem 300 mil habitantes aqui no norte da América, aqui na América, chamado Guiana Inglesa. Dom João VI invadiu, chateado porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Então ele não veio atrás. Essa foi a resposta. Tá bom? Alguém mais quer fazer pergunta? Stephanie, só uma perguntinha. Oi, professor. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida, não, de entender bastante coisa. Não tem? Beleza. Então, faça lá a tarefa, 20 linhas, tá bom? Sobre a vida de Jean-Baptiste Debré, pintor francês que veio autorizado por Napoleão Bonaparte para mostrar para o Dom João VI as vitórias deles e as derrotas de Portugal. Alguém mais? É para enviar por onde, professor? Como é que é? É para enviar por onde a tarefa? Pode ser pelo Clécero. Se alguém tiver o WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Mas é bom pelo Clécero, tá bom? Olha, eu gostei da aula, tá bom? Eu me realizo quando eu dou uma aula de história, né? Apesar que eu não sou historiador, mas o meu pai dizia bem assim, eu quero que você saiba. O meu pai só me abandonou na história quando eu sabia capitais de 120 países e todas as capitais brasileiras. Agora sim, você sabe de história. Meu pai fez assim. Mas eu gostei tanto do incentivo que até hoje eu não largo o livro de história. Apesar que a minha profissão é música, a minha faculdade é de música, mas o meu negócio é história e geografia. Eu fico olhando o mapa todo dia lá em casa. Alguém mais? Clícia. Deixa eu ver mais alguém. Queria ver as pessoas de baixo aqui. De cima. Stephanie. Carlos Wesley. Pode falar alguma coisa? Aparece o Carlos Wesley. Eu só quero uma pergunta. Que eu gostei demais. Alice Souza. Pode fazer alguma pergunta? Ana Isis. Alice Souza. De Souza. Não vi. Tá. Alice. Aliás, Anaíses. Marcos Felipe. Não. Professor, Um minutinho. Tá, vai lá, Marcos Felipe. qual é a ordem? O primeiro é o Paleolítico, Sim. aí depois é o... Deixa eu explicar um pouquinho. Olha só. Nós não temos registro nenhum escrito desse pessoal, deles lá. Nós temos a história de como se procedeu, né? Porque a contagem era contada de trás para frente. Hoje, nós estamos em 2020, amanhã para o ano vai ser 2021, depois vem 2022, tal, contagem acrescida, né? Antigamente era contagem
regressando. A história conta, muitos historiadores dizem que foi 15 mil anos antes de Cristo. Outros falam em 8, em 12, outros falam em 9 mil. Cada livro fala um pouquinho diferente. Então, o primeiro período que os historiadores tomaram uma decisão no mundo, que surgiu, foi o período paleolítico, que era chamado também da Idade da Pedra Lascada. Esse foi o primeiro período. Por quê? Porque a história conta, e também as artes contam, que foi o início de tudo. Então, o homem não sabia escrever, o homem não era letrado ainda, o homem não sabia, como é que se diz, nada sobre a escrita. Então, tudo que ele sabia era registrar nas paredes. Quando se passou do período paleolítico para o neolítico, já houve um certo desenvolvimento. Então, se por um acaso houve um certo desenvolvimento, aquele período que não tinha tanto desenvolvimento assim, era o mais antigo. E foi descrito, falado e intitulado como paleolítico por ser o primeiro período. E o outro período, por ser mais desenvolvido, passou a ser chamado Idade da Pedra Polida, chamado Neolítico. Né? O Neolítico é um desenvolvimento um pouco diferenciado do Paleolítico. Esses dois períodos iniciais. Eu acho tão bonito essas coisas, sabe por quê? Porque conta a história. Eu me vejo, parece que eu estou lá, entendeu? Parece assim que eu estou me vendo assim, naquela situação, por causa que eu gosto demais de história. Tirei sua dúvida? Paleolítico foi o primeiro. Ah, sim, senhor. Qualquer coisa, quiser alguma informação, a gente... Deixa eu ver aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? R$ 15 jogado fora nessa bosta. Professor, eu tenho uma dúvida. Júlia, pode falar. Então, o período neolítico, ele também foi chamado de Pedra Polida, pelo que eu vi no texto, só que eu acho que eu não copiei a outra parte. Por que ele foi chamado de Pedra Polida? Por que foi chamado? A princípio Pedra foi por Polida causa... também. Sim, a princípio foi por causa do seu desenvolvimento. Nesse período aí, o metal ainda não tinha surgido, no início do Neolítico. Ele veio surgir no final, já chegando quase no período egípcio. Mas por que pedra polida? Se eu pego um material assim, eu pego uma rocha, até então eu digo, isso não me serve. Ah, me serve sim para isso. Daqui a pouco eu vou começar a ter ideia de transformar aquilo em algo que vai me beneficiar lá na frente. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar aquele objeto, ele vai começar a desenvolver, que vai me servir para aquilo ali. Se outrora não servia para me trabalhar, agora, de tanto eu pensar, de tanto eu agir, de tanto eu procurar melhorar, aquela ferramenta que outrora era lascada, sem ser trabalhada, você imagina, a pessoa pega uma pedra em bloco, não sei se vocês lembram, mas tem construção por aí que é feita de seixo, que é aquelas pedrinhas de construção, mas antigamente era pedra em bloco. Eu pego uma pedra em bloco, eu pego a marreta e quebro, pá, pá. Vai chegar uma hora que ela vai ficar um pouco fininha, aquelas peças. Eu posso cortar ali um outro objeto, uma pedra, mas só que vai ficar toda feia, o objeto vai ficar todo feio. A partir do momento que eu pegar aquela pedra que eu quebrei, passar uma lixa, trabalhando a lixa ali, simplesmente aquela pedra já vai ficar polida. Então, da mesma forma que eu pego o material hoje e trabalho aquela peça, foi feito isso nos períodos antigos. Quando o homem não tinha inteligência de polir a pedra, chamava-se pedra lascada, que é o período paleolítico. Quando o homem conseguiu ter inteligência de trabalhar aquela pedra,
passou-se a ser chamada de pedra polida. A prova é que naquela imagem que eu mostrei ali, dá de ver alguém, tipo assim, com a enxada, arando a terra, limpando, afastando, perto daqueles bois ali. Tá registrado aonde? Nas pinturas, né? Nas pinturas está registrado assim. Então, eu vejo que foi uma evolução muito grande para o início de tudo. Você já pensou? Do nada, assim, você começar a desenvolver, né? Porque o homem registrava lá no Paleolítico, registrava nas rochas os peixes, daquilo que eles colocavam nas rochas, aquilo que eles se alimentavam, né? Uma capivara, eu estou falando nos nomes de hoje, que eu não sei, o bisonte, né? Que agora chama-se bisão, na África não chama-se, hoje em dia não chama-se mais bisonte, agora é bisão, é a mesma coisa, é tipo um touro. Então o homem, aquilo que ele comia, ele registrava nas paredes, não tinha assim, desculpa falar, né? Porque a gente tem que respeitar todos os períodos. Eu respeito muito, porque eu adoro esse negócio, entendeu? Mas eu quero dizer que todo período foi válido, né? Todo período foi um período importante para o momento, para aquela época, né? Então, o melhor, além disso, que foi registrado nas pinturas, que eu vejo que muitas pessoas que defendem suas teses de doutorado e mestrado, eles mostram isso dando um valor melhor. Então, eu quero dizer para ti que o período neolítico, para responder a tua pergunta, o período neolítico é chamado de pedra polida por se tratar melhor a ferramenta. Deixa eu colocar nos dias de hoje, o teçado, que agora é de ferro, né, de metal, a enxada e outros objetos. A faca de cortar a carne, sei lá, quem está no interior, cortar o animal, sei lá, uma paca, uma cutia. Hoje a faca é de metal, mas no período neolítico, o material já estava trabalhado, que dava para eles fazerem também. Mas qual material é esse? Ferro? Não, ainda não tinha chegado o ferro. O ferro chegou já no final do período neolítico. Então, nesse caso aí, eles trabalhavam a pedra. É por isso que o nome está dizendo pedra polida, não é ferro polido, tá? Que ainda se tratava de pedra. Né? Pedra em bloco, eu creio que seja pedra em bloco. Tirou sua dúvida? Sim, professor, obrigada. Beleza. Eu posso ficar até meia-noite aqui. Alguém mais? Alguém mais? Deixa eu ver aqui, chamar mais alguém aqui. Letícia Teixeira. Letícia. Oi, professor. Você fala alguma coisa? Eu tinha uma dúvida de uma atividade aí. Mas da nossa aula agora ou de outra? Não, de outra, não é dessa. Se eu puder responder, se estiver no meu alcance, né? É aquela atividade sobre músicas, estilo de música. O MPB, ele é um Música popular ritmo... brasileira. Hã? O MPB. Ele é o quê? Música popular brasileira, né? Pois é, mas é considerado aquelas músicas que fazem mais sucesso ou é considerado um ritmo? Não, MPB são vários ritmos, né? Vários cantores aí. Nós temos como o líder do MPB, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlé, né? São várias épocas ali, né? Nós temos nessa época aí o rock, nós temos nessa época aí, a partir do MPB, o samba. Foi uma junção de ritmos com cada grupo de cantores separado conforme os seus ritmos. Teve alguns ritmos e mudança de período, a partir da década de 1960, que a MPB mudava-se de época, mas os músicos, os cantores eram os mesmos. Inclusive, está vivo Roberto Carlos e Erasmo Carlos cantando música popular brasileira, MPB, até hoje. Entendeu? Tirou sua dúvida? Então, não é só ritmo, é também mudança de
de grupos, mudança como é que se diz? Músicas, estilos de música diferentes. Eu entendo dessa maneira. Obrigada, Tirou sua dúvida? professor. Tirou, sim. Stephanie. Andrew. Se a Stephanie quiser falar primeiro, Stephanie Lore da Silva Queiroz. Se quiser falar alguma coisa, se não, passa para o Andrew. Não, professor, continua na mesma, sem nenhuma dúvida. Tá bom. Andrew. Oi, professor. Pode falar, Andrew. Você tem alguma pergunta? Professor. Eu esqueci, peraí. O imperador francês, ele foi esqueci o nome dele agora, deu branco. Ele foi banido por uma ilha, né? Napoleão Bonaparte. Ele foi banido por uma ilha, né? Sim. Quantos anos ele ficou lá até morrer? Foi, salvo engano, mais de 10 anos. Inclusive, Dom João VI voltou para o Brasil, voltou para Portugal em 1822, porque chegou no Brasil em 1808. Voltou para Portugal em 1821, porque o Brasil foi independente em 22, né? 1821, e Dom João VI governou. Vou já responder essa pergunta. O Dom João VI governou o Brasil durante 14 anos, governou o Brasil e Portugal durante 14 anos, e só voltou porque Napoleão Bonaparte estava preso numa ilha, no mar, no Atlântico, na África, né? Eu creio que seja na África, já chegando na Europa. Salvo engano, o nome de uma santa, ou a Ilha da Madeira, não estou bem lembrado. É o nome de uma santa, ou a Ilha da Madeira, né? Que pertence a Portugal. Até hoje pertence a Portugal. Inclusive, aquele jogador Ronaldo português nasceu na Ilha da Madeira. Agora, eu não estou lembrado se foi lá que Napoleão Bonaparte ficou preso, foi numa ilha do nome de uma santa aí. Não estou bem lembrado, não. Alguém mais? Ficou preso nessa ilha aí, tá? Júlia, Kathleen, Cristina. Não, professor, não tenho nenhuma dúvida até agora. Não tem? Então, eu vou querer todas uma redação bonitinha, tá bom? Por favor, me entregue bonitinho. Analice, beleza. Kathleen. Deixa eu ver aqui mais alguém. Júlia Freitas. Pode falar alguma coisa, Júlia? Professor? No período neolítico, que é o período da pedra polida, né? Já existia energia? Deixa eu te responder essa. Esse período, que se trata na faixa de 6.000 anos antes de Cristo, o início, a história fala assim, não existia energia. A energia chegou no mundo já na época da Revolução Industrial, mais ou menos em 1880, tá? Então, nesse período não existia. Mas só que antes desse período da 1880, já existia luz não elétrica. Nós temos aqui no município do Amazonas, chamado Itacoatiara. Eu tenho um livro que fala sobre Itacoatiara, e esse livro diz que em 1880, quando a luz estava chegando no mundo, já existia a luz em 16 portes, numa avenida chamada Torquato Tapajós, que é essa mesma que nós temos aqui, mas na época era um outro nome, de um produto do óleo da ova da tartaruga, era colocado nas lâmpadas e fornecia energia para a cidade de Itacoatiara. Era só 16 portes, na faixa de, acho que 200 metros, em 1880. Então, a energia chegou nessa época. Chegou em Itacoatiara, feito pelos padres jesuítas que moravam em Itacoatiara. Então, energia elétrica chegou também nessa época, na década de 1880,
elétrica, por causa da Revolução Industrial, mais ou menos devido ao petróleo. Isso aí, tá bom? Pedro, respondi sua pergunta, não foi no período paleolítico, foi agora em 1880, que foi no período neoclássico, né? 880 neoclássico, junto com academicismo, né? Os acadêmicos, as pessoas que escreviam, né? Alguém mais? Alguém mais quer fazer pergunta? Marcos Felipe já fez a pergunta. João Áquila, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Deixa eu ver. Júlia Freitas. Professor, eu tenho outra dúvida. Eu estava lendo aqui o texto que o senhor passou, né, do Paleolítico, e eu estava lendo aqui, o primeiro pintor, assim, foi no período Paleolítico? Sim, porque na realidade eles gravavam e faziam as suas gravuras, né, em primeiro lugar, e depois pintavam, né? A história não conta o nome dos pintores, não fala não. Mas fala que as primeiras pinturas, extraído das madeiras, das árvores, né, que faziam as pinturas nas gravuras das paredes, gravado nas paredes, foi no período paleolítico, no início de tudo, né? Eles já faziam, inclusive lá no período paleolítico, nós temos achado em Viena, na Áustria, em 1911, se achou na Áustria uma escultura de 11 centímetros da Vênus Willendorf. Né? Foi achado na Áustria. Então, essa escultura foi lá do Paleolítico. Tá? Então, tanto a escultura quanto as gravuras e pinturas começou no período Paleolítico, lá no início. Né? Se vocês quiserem pesquisar sobre a deusa Vênus Willendorf, tá? Com 2 F no final. Tem 11 centímetros de altura. Eu não coloquei no trabalho não, mas se vocês quiserem pesquisar, tá bom? Tem outras coisas, né? É muito bom saber, sabe? Porque às vezes você se interessa, vai gostar de história no futuro, já está pegando as aulas para vocês se interessarem no assunto, tá bom? Alguém mais? Alguma dúvida? Júlia Freitas, Kathleen, Cristina. Kathleen Cristina. Não, professor. Sim, quem está falando? A Kathleen. Kathleen Cristina? Quem falou, professor? Não. Agora? Não? Ah, tá. Eu não tinha entendido. A Letícia. Oi, professor. Quem é? Tá, fala lá. É Clícia, é? Eu acho que é Clícia. Ei, professor. Como eles faziam a tinta para fazer a pintura no período paleolítico? Paleolítico, beleza. Eu quero assim, coisa boa, perguntas, entendeu? Olha só. Eles extraíam as pinturas de sangue de animais, misturavam o sangue de animais com a liga extraída das árvores, porque se você, apesar que é muito chato a gente ter que descascar uma árvore, que a tendência é ferir a árvore e acaba secando a árvore. Mas quando você vê uma árvore caída assim, recém-caída, tenta tirar aquela casca, você vê uma liga, inclusive ela gruda nas nossas mãos, né? Então eles tiravam, você está falando de tinta, apesar da liga que precisa dos dois para poder pintar, eles tiravam do sangue de animais, das folhas da árvore, colocava no recipiente, começava a bater, e de lá tirava a tinta, né? De tanto socar aquela folha verde, acaba extraindo uma tinta verde, né? Em todos os períodos, as pessoas dão um jeitinho de viver, né? De arranjar o seu material, sua matéria-prima, para trabalhar, para fazer suas artes, né? Quem mais quer falar? Eu respondi essa pergunta? Respondeu, professor. Obrigado.
Tá bom. Rita, quer fazer alguma pergunta de Cássia? Beleza, quem mais? Pedro Júlio, Marcos Felipe. Então, ó, quem quiser falar, pode falar, mas eu estou dando minhas considerações finais aqui. Pode falar. Pessoal da época. Qual é a época daquela. Qual é a primeira época? Paleolítica? Paleolítico, período paleolítico. Por que eles faziam pinturas tipo de animais na parede? Era para deixar algum registro? Além de deixar alguns registros, era para informar que era aquilo que eles tinham na época, como o seu alimento. Eles não pintavam só aquilo que eu mostrei, não. Eles pintavam também outros animais, porque eles faziam isso para mostrar que eles se alimentavam daquilo e também para mostrar que nesse período existiam esses animais, né? É muito legal quando a gente registra aquilo que a gente vive, né? Se você for ver aquelas máquinas fotográficas antigamente, tem muita gente que guarda, né? Se você for na internet, você vê todas as máquinas fotográficas e qualquer tipo de material, até aquelas eletrolas de CDs antigos, está registrado. Inclusive, na Bemol voltou a vender. Então, as pessoas registram para não cair no esquecimento. Então, eles faziam isso para não cair no esquecimento, né? Eu creio que eles entendiam dessa maneira. Alguém quer fazer outra pergunta? Mas então eles já estavam pensando no futuro já? Eu penso assim, quando a gente registra alguma coisa, faz um livro, a gente pensa os que vivem hoje, lê meu livro, e para gerações futuras, né? Eu penso assim, né? A gente não pode pensar só para agora. Gosta de eternizar aquilo que está escrito, né? Todos os escritores, depois da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, que escreveram, nós temos aí Drummond de Andrade, nós temos aí Machado de Assis, eles escreveram para aquela época deles e para gerações futuras. São coisas que nunca vão sair da língua portuguesa, são essas literaturas, certo? Eu vejo assim, e é até bom, porque vai servir para o vestibular. Vocês acreditam que eu fui fazer um concurso aí, da própria Seduc, que caiu uma pergunta do Paleolítico. Como, graças a Deus, eu já sabia, eu acertei a pergunta. Então, quer dizer, tudo que tem na história cai nos vestibulares, nos concursos públicos. Alguém pode te fazer essa pergunta, e a oportunidade de você aprender são essas, os trabalhos que nós estamos passando para vocês, entendeu? Apesar que tudo é leitura interagindo socialmente, mas pode cair também como uma pergunta sem a imagem, né? Deu para responder a pergunta? Sim. Beleza. Beleza. Quem mais? Carla Maiane. Se alguém não quiser mais falar, eu quero dizer que eu gostei muito. É a primeira aula que eu estou dando. Eu estava preocupado demais, mas só que foi legal. Foi legal e eu gostaria de agradecer a vocês. Eu gostei da sua aula também, professor. Gostou? Muito obrigado, tá bom? E amanhã tem para o 9º ano, e depois, eu acho que para a semana vai ter para o 8º de novo, nós estamos aqui, tá bom? Eu agradeço a todos, mas quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá? Até 10 horas da noite eu fico aqui, não tem problema não. Nenhuma pergunta. Não é pergunta, mas a mamãe, ela falou que ela agradeceu pela planta de tomate. Ah, beleza. De nada, felicidade, né? É que eu faço... Já está crescendo, professor, já está grandinha já. Beleza. Obrigado também. Alguém mais quer fazer pergunta? Anaíses. Ah, obrigado, Ana. Obrigado.
Então, já que Professor? ninguém... A Pode pedra falar. lascada e a pedra polida são quase a mesma coisa ou são a mesma coisa? A pedra é a mesma, né? Cada e a pedra polida. A pedra é quando você pega uma pedra, você pega o bloco, quebrou, ela vai estar lá para você